para a Gisele foi um convite da Cris, né? Então, não sei se ela também poderia se apresentar, enfim. Fica à vontade, tá? Obrigada, boa tarde. Me escutam bem? Ok. Então, vamos lá. A Ângela foi vocês todos, boa tarde. Eu também não consigo ver todos, porque como eu tô aqui no celular, eu fiquei com medo de conexão cair, então não tô conseguindo ver todos, tá? Mas o meu coração aí é todo rosa o ano todo. Fixei aqui algumas pessoas na tela, as 4 que eu consigo. Uma delas é a Ângela. E assim, eu me vi muito na sua fala, porque eu passei já por tudo que você passou. E talvez o que eu trago hoje de mensagem para todos, talvez você seja a pessoa que mais se identifique e daí trilhar e entender alguns caminhos, né? Essa questão que você fala dessa sororidade que acontece, ela é gigante. Isso que me trouxe aqui, me traz cada ano mais e que isso me fortalece. Porque quando a gente está falando para o outro, a gente está falando para a gente. E essa tua decisão de falar para as pessoas, assim como eu fiz também um canal no YouTube, que depois eu divulgo aqui, Instagram, foi justamente por isso. Porque quando eu falava para o outro, eu estava falando para mim. Quando eu estava falando, eu estava me ouvindo. E quando a gente fala, o nosso coração, ele cala, ele acalma. Né? Então, hoje eu trago isso. Eu vou passar, pode passar para mim, Cris. Eu fiz uma apresentação, que ali eu me apresento, de uma maneira mais leve, tá? Eu vou tentar ir bem rápido, porque muitas coisas já foram faladas, e eu acho que algumas coisas que a Ângela trouxe, a gente precisa mostrar. Não é no sentido para as pessoas terem pena de você, porque você está sem cabelo, você está sem cílios, mas é para mostrar as possibilidades que tem, ok? Então eu venho falar de vida, ressignificando uma dor. Eu não gosto de falar que eu vou falar sobre o câncer, porque se a gente convida as pessoas para falar de um câncer, muito provável não teria ninguém, talvez dependendo do jeito que a pessoa tenha e a relação com o câncer, ou perdeu alguém, ou tem muito medo, ou está passando pelo câncer. Então, eu sempre falo de vida, e como eu estou aqui, superei um câncer, eu estou viva. Pode passar, por favor. Então, eu quero fazer esse convite para vocês, é um tempo curto, mas que vocês me escutem falar, mas pensem em vocês. Aqui é um pouco ao contrário, né? Que a gente possa olhar para dentro, a gente virar um pouquinho as mulheres, os homens, um pouquinho os olhos, esse olhar para dentro, fazer pequenas reflexões através de tudo que eu trago aqui para vocês, tá? Algumas coisas que eu trago pode incomodar, porque tem coisas que a gente olha para dentro e a gente não gosta do que a gente vê, mas fica a dica para que a gente possa sempre diagnosticar por onde a gente precisa estar se melhorando. Pode passar, por favor? Então, eu sou uma pessoa que eu amo pessoas, por isso que eu estou aqui, e onde me chamam eu vou, porque me faz bem. Eu sou paulistana, tenho 42 anos, eu sou filha do Décio e da Natalina, eu sou irmã do Sandro, eu moro em Florianópolis há 22 anos, eu sou pedagoga e eu sou funcionária pública do município de Florianópolis. Pode passar. Eu sou esposa do Wagner há 19 anos, eu sou mãe do Wagner filho, eu sou mãe da Giovana e eu sou uma ex-paciente de câncer de mama. Pode passar. Aqui eu trago 3 coisinhas que a gente já falou, saúde, bem-estar e saúde emocional como 3 pilares, que é o que me sustenta hoje em dia. Então, saúde, aquela questão realmente da nossa parte fisiológica, dos nossos órgãos estarem em perfeito funcionamento. O bem-estar, que é a questão das práticas, da nutrição, da atividade física, dos bons relacionamentos. E a saúde emocional, que é o gerenciar e controlar essas nossas alterações de comportamento, que aí já fica muito complexo, né? Essa palavra, quando eu coloco gerenciar e controlar, né? Que controle é esse, que gerenciamento que é esse sobre a gente, sobre a nossa saúde, sobre o nosso emocional. Então, eu trago, falando bem rápido, porque o nosso tempo é rápido, sobre esses 3 pilares, que depois eu menciono no final, de novo. E aí eu quero que vocês pensem os pilares de vocês, né? Como eles estão. O de saúde, como que vocês estão, a parte realmente dos órgãos, realmente. Você está com algum problema, você está com alguma rachadura, você está no seu bem-estar, você tem algo estremecido nesse teu pilar, na saúde emocional. Então, é para que vocês pensem nesses assuntos, anotem aí, para fazer as reflexões.
me acompanhando? Ok, pode passar. E aí eu trouxe ali uma pergunta, né? E a falta desses pilares? Né? E quando algum desses pilares está comprometido, rachado, trincado? E aí a história foi mais ou menos assim, diante de um fato concreto. Nós engravidamos em 2010, o Wagner Filho veio em 10/10/10, e eu achava muito curioso aquele olhar que ele trazia, era um olhar muito forte, todos que nos visitavam, parecia que ele queria dizer muita coisa pra gente, e aquilo me incomodava, né, porque eu queria descobrir. Mas aí não demorou muito, do 5º para o 6º mês, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Pode passar. E aí eu falo que tudo que eu planejei não aconteceu, e tudo que aconteceu eu não planejei, né? Igual a Ângela, muito provável. E pensem na vida de vocês, como a gente planeja as coisas e como que as coisas acontecem. Pode passar. E eu falo para vocês que um câncer de mama, podar um seio muito difícil, como a Ângela já falou. Essa imagem eu trago aqui, gosto de ressaltar isso e deixar bem claro, não é nenhum nu artístico, tá? Muito pelo contrário, é uma imagem feia. Eu trago como fonte de informação, porque eu, aos 33 anos de idade, eu sabia o que era uma mastectomia, mas eu nunca tinha visto uma imagem de uma mastectomia. Então, talvez aqui tenham pessoas que nunca tenham visto, e eu acho que é importante a informação, essa informação. Então, podar um seio é muito difícil, mas eu entendi naquele momento, que pode ser o que a Ângela esteja passando ou acabou de passar, que quanto maior a dificuldade, maior seria o meu fortalecimento, um crescimento, um propósito, que tinha muitos propósitos por trás de tudo isso. Pode passar? E aí nós aumentamos o tamanho das dificuldades e a gente desvaloriza o poder de superação que nós temos. Não estou falando que receber um diagnóstico de câncer é pequeno, né? É uma dificuldade pequena. Então, naquele momento, eu me senti desse tamanho, como essa imagem. Eu trago aí um reloginho, porque quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente só quer saber quanto tempo mais a gente tem de vida, quanto tempo a gente vai viver. E aqui uma grande sacada foi quando os meus médicos disseram que 50% do protocolo para me curar seria por parte deles e 50% seria da minha parte. E aí eu disse, uau, 50 é muito. Mas eu não sabia muito bem o que eu poderia fazer, o que representava esse 50%. Né? Pode passar. Todos nós temos o poder de superação. Pensem em vocês, as superações que vocês já passaram, de qualquer natureza, de qualquer perda, de qualquer dor, as que vocês estão passando, as que nós estamos passando nessa pandemia especificamente, né? Mas todos nós temos o poder de superação. E o que é essa superação, né? Que superação é essa que eu precisava fazer quando os meus médicos disseram que estava nas minhas mãos os 50%? Que superação é essa? Que ação grande era essa que eu precisava fazer? De que maneira que eu ia passar por cima? De que maneira que eu ia além? De que maneira que eu ia vencer? Que eu ia dominar? Que eu ia resolver? Pode passar. E aí, aqui começou o grande entendimento. Como a Ângela falou, abala muito a nossa autoestima, a nossa vaidade, a perda dos cabelos foi inevitável. Eu passei por quimioterapia, por radioterapia, eu engordei 30 quilos, olha lá que linda foto, né? E aqui foi muito difícil, o diagnóstico foi um momento muito difícil, a perda dos cabelos foi outro momento difícil, mas aí eu pensava, que mais de difícil vai vir por aí? Né? E aí foi quando eu troquei o porquê para o para quê. Gostaria que vocês anotassem isso e levassem para vocês e ver de que maneira isso pode fazer sentido na vida de vocês em algum momento, tá? Porque eu recebi o diagnóstico de câncer e eu perguntava, por que eu? Por que naquele momento? Por que comigo? Por que eu tinha tido um diagnóstico com um bebê tão pequeno? Por que não tinha sido antes? E eu me fazia muitas perguntas, por que isso, por que aquilo? E assim, e eu ficava muito angustiada, porque quem é que ia responder essas minhas perguntas? Toda pergunta se remete a uma resposta. E quem é que ia responder? E eu ficava andando em círculo, porque eu perguntava, e eu não tinha resposta. Mas quando eu troquei para o para quê, foi muito libertador. E aqui eu comecei a entender aquela porcentagem de minha contribuição. Quando eu parei de ficar perguntando por quê e sofrendo sem respostas, né, foi quando eu troquei
coloquei o pra quê e ele foi possível, né? O para quê, ele nos sugere possibilidades. Então eu pensava, poxa, deve ter sido agora para que eu tivesse mais força com o bebê no colo, com aquele olhar querendo dizer, mãe, vamos, eu quero que você me eduque, força. Então, e aí a gente vai entendendo os paraquês, e aí o cabelo passa a ser, é difícil, mas ele passa a ser pequeno. Os 30 quilos, ele passa a não ter tanta influência, embora eu não tivesse roupa para vestir, não era igual hoje em dia, que está na moda plus size, eu ia comprar as minhas roupas, eram roupas de senhoras, tá? Porque não cabia nas roupas. Quando era inverno, eram roupas terríveis, e quando era verão, era acho pior ainda, né? E então, mas eu tinha uma certeza. Pode passar, por favor? Eu queria ver o meu filho crescer. Era isso que eu queria ver. E eu falo para vocês que viver um câncer é uma baita de uma experiência. Ela é difícil, mas ela é possível. Então, daqui a pouco, Ângela, você já vai estar ressignificando muita coisa, que eu acho que você já ressignificou, mas vai ver muita coisa por aí de bom, de renascer. Eu falo que eu renasci para a mesma vida. Pode passar? Por favor. Aqui eu trago também dor e alegria. Tá muito grande a primeira foto, já falei que não é um nu artístico, tá? E vou frisar de novo. Uma dor muito grande na primeira foto, com a mastectomia, a ausência da mama. E na última foto, uma alegria muito grande de ter reconstruído e ter as mamas de novo. Não era aquela mama que a Gisele tinha, mas eu também não sou mais aquela Gisele dos 33 anos. E da primeira foto para a última, foram mais de 10 cirurgias. Não digo que quem passou por um câncer de mama tenha que fazer 10 cirurgias. Eu tive algumas questões no meio de tudo isso e eu precisei desse tempo maior. Mas dessa primeira foto para a última, tem muito aprendizado. E aí tudo vai depender da maneira que você se posiciona frente a essa dificuldade e de como que você vê sentido e como que você faz um novo significado, como que você ressignifica toda essa dor. Pode passar. Aquela segunda foto essa foi uma matéria do Diário Catarinense. Eu trago isso também como informação. Eu não tenho mais aquela mama que a Gisele tinha, mas eu também não sou mais aquela Gisele. Mas eu tenho essa mama. E eu gosto de trazer porque isso é medicina, isso é tecnologia, isso é estudo, isso são possibilidades, né? Então, uma das reconstruções que eu fiz foi a grande dorsal. A Janaína ali do cantinho direito é uma pigmentação de areola, porque a gente escuta muito falar, a gente perde o mamilo na maioria das vezes, e a gente escuta falar em tatuagem, mas às vezes a gente nunca viu. Talvez tenham pessoas aqui na sala que nunca tenham visto. Então eu trago como fonte de informação. É uma tatuagem em 3D que te devolve o mamilo. Não aquele mamilo que você tinha, mas eu também não sou aquela Gisele. Pode passar. Tô fazendo bem rápido, tá, gente? Para conseguir dar conta, porque tem tanto aprendizado e eu gosto tanto de falar sobre isso, mas eu tenho que correr. Eu só tinha um único desejo, como eu falei para vocês. Eu pedia a Deus que me desse saúde para ver meu filho crescer. Ele tem me abençoado, porque ele tá lá, ele completou agora. Quando eu... aqui não tem a figurinha dos 10 anos. Eu coloquei a semana passada a imagem dos 10 anos. No dia 10/10 ele completou 10 anos. Então, eu tenho sido abençoada. Eu estou vendo meu filho crescer. Então, sou muito grata por isso. Pode passar. E aí, eu fui estabelecendo uma nova relação com a fé. Isso que a Ângela falou é fundamental. E eu descobri que eu não era de ferro e eu sou de fé. Eu falo de ferro porque a gente precisa ter, existe uma cobrança da gente conosco mesmo, da gente para com a nossa família, que a gente tem que ser forte, que a gente como um ferro, né? Por isso que eu descobri que eu não era de ferro, eu era de fé. E a gente não precisa estar bem sempre, né? Só que se a gente tem fé, a gente pode ir muito mais longe, isso nos conforta. Pode passar. E aí eu tive uma demonstração de cura muito grande, mesmo os médicos dizendo que eu estava estéril. A Giovana chegou em maio de 2013. Foi um susto pra gente, porque eu tive que fazer mais exames do que o normal. Ela poderia vir com problema sim, precisei consultar geneticista, ficamos muito preocupados. Mas eu sabia que eu acredito em propósitos e que muitos propósitos teriam. Não saberia se
bons ou não, mas quando a gente tem fé, a gente aposta em tudo isso, né? E aí a gente pôde realmente Deus deu a oportunidade de a gente ser pai e mãe de verdade, porque com o Wagner Filho eu não era 100% todo o tempo, eu não podia, era na época da gripe A, eu não podia ir levá-lo ao pediatra, eu tinha muitas restrições também. E Deus tem me abençoado, porque ela fez 7 anos em maio. Pode passar. E aí, lá no início eu falei que podar um seio é muito difícil, né? Mas quando você poda uma árvore, pensa no jardim de vocês, as podas que vocês precisaram fazer, a gente poda para que ela cresça ainda mais, para que ela brote, para que ela se fortifique, para que ela venha mais robusta, mais bonita. E assim aconteceu comigo. Pode passar. Eu vivo melhor, eu renasci para essa mesma vida. Hoje, com tudo que eu passei, eu tive uma oportunidade de viver melhor, de fazer boas escolhas, de me sentir melhor. E hoje eu me sinto melhor em todos os aspectos. A gente não escolhe ter um câncer, mas a gente escolhe o jeito que a gente vai lidar frente a ele. Então, hoje, a minha vida, vem muitas perguntas. O que eu não fazia antes, que eu não faço agora, ou vice-versa? Eu vivo melhor o hoje, sempre. Hoje eu estou melhor do que ontem. Pode passar. E aí, a gente vai ressignificando uma dor e ressignificar, né? Nada mais é do que atribuir um novo significado, um novo sentido. E assim eu vou vivendo. Pode passar. E aí, seja mais forte do que sua melhor desculpa. Faltava repor ainda, eu estava numa contradição muito grande na minha vida. Faltava reparar um ponto, olhar com mais cuidado e amor para o meu corpo físico, porque eu tinha engordado bastante, e no meio de 2 gestações, mas ao mesmo tempo eu também estava muito acomodado com aquilo que eu via no espelho, embora eu não gostasse. E eu precisei olhar com um pouquinho mais de cuidado e amor para o meu corpo físico. Pode passar. Ame-se o suficiente para levar uma vida mais saudável. E eu vi que eu ainda não tinha esse amor. Eu era tão grata, eu tinha tanta gratidão a Deus, à vida, mas mesmo assim, quais eram as minhas contribuições? Eu estava fazendo muitas contribuições internas, de dentro para fora, mas o que eu estava fazendo de fora para dentro que implicava nesse meu corpo físico? Pode passar. E aí precisei ter uma atitude, eu coloco uma borboleta porque a gente tem que se transformar, a gente tem que sair realmente do casulo e nunca saberemos o quão forte somos, até que ser forte seja a única escolha. Esse forte aqui não é aquele forte do ferro, que eu citei agora há pouco, é forte no sentido de propósito, de ter objetivos claros, onde que você quer chegar, né? Onde você está e para onde você quer chegar. E aí a gente precisa ser forte no sentido de firme. Pode passar. Como? Todo mundo me pergunta como. É um conjunto de ações, é uma mudança de um estilo de vida, ter objetivos claros, se colocar como prioridade, não é fazer nada radical do dia para a noite. Eu não engordei do dia para a noite e eu também não ia ter um estilo de vida saudável do dia para a noite. Eu não moro sozinha, sou eu e a minha família, então eu também precisava conquistar esse espaço de saudável, de mudança de hábitos realmente de um todo, de um coletivo, e eles também não eram obrigados a fazer as mesmas escolhas que eu, mas a partir do momento que a gente tem informação e conhecimento, a gente tem como fazer a melhor escolha, né? É entender que os pensamentos, eles geram sentimentos que influenciam nas nossas ações e chegam nos nossos resultados. Pode passar? E aí, cada um precisa de um plano. Naquele momento, o meu plano era às 6h38 da manhã, com 12 graus, muitas vezes, às 5 minutos. A gente precisa achar aquilo que nos traz prazer. Eu já tinha começado muitas vezes a fazer atividade física na minha vida e não tinha conseguido continuar, porque como eu não via prazer, alegria naquilo, chega uma hora a gente não consegue ver sentido. Pensem em vocês, quantas vezes já começaram uma dieta, já começaram a academia, a gente é forte, na segunda, na terça, na quarta, na quinta você tá capenga, chega a sexta, tá mais ou menos, e depois a gente desiste, né? E eu tô falando tudo isso porque o câncer, ele tem relação diretamente com o estilo de vida que a gente leva, como a Ju falou, né? De atividade física, alimentação saudável, que são coisas que a gente sabe, só que a gente não consegue internalizar realmente isso, porque a gente pensa que isso não vai acontecer
a gente. E a gente pensa que está tudo separadinho, a gente pensa que a atividade física é uma coisa, cuidado emocional é outra, e a gente não faz essas conexões, mas o câncer, ele te faz uma conexão do seu todo, né? Então, o exercício físico oferece uma proteção de até 30% em relação ao aparecimento do câncer de mama. Então, a gente está protegida, entre aspas, até 30%. Pessoas que fazem atividade física e que recebem diagnóstico de câncer. Ok, isso também acontece. Por quê? Porque o câncer, ele não tem como fazer uma prevenção primária. Olha, você tome um remedinho que você nunca vai ter o câncer de mama, como a Ju explicou, das células, né? Então, assim, a gente tem que fazer aquilo que está nas nossas mãos ao nosso favor. Pode passar. E aí, a prevenção cura, eu não vou deixar de falar nunca na prevenção, né? Como todas já falaram, a Ju e a Ângela. O autoexame, aqui é no sentido, não é só de fazer o autoexame e falar, não, estou liberada, não tenho nada, eu não vou fazer a minha mamografia. Esse autoexame que eu trago aqui, gente, é a gente se olhar, é a gente se perceber, porque muitas vezes precisa o colega de trabalho que senta do nosso lado tocar na gente e falar, nossa, o que é isso aí no seu rosto? Quando você vai ver uma espinha, uma feridinha, você fala, nossa, eu não vi, né? Então, autoexame no sentido de nos perceber é importante, no sentido de observar alguma anormalidade, a mamografia, como já foi falado, a partir dos 40. A minha filha, por exemplo, ela tem hoje 7. Quando ela tiver 23, ela vai precisar fazer a mamografia de rastreamento. Por quê? Essa também é informação. Eu tive o câncer com 33 anos, então eu tenho uma filha mulher. Então, 10 anos antes da minha idade do diagnóstico, ela vai precisar fazer o rastreamento. Pode passar. E aí o Outubro Rosa vem nesse sentido, ainda é fundamental que a gente tenha campanha para chamamento, para prevenção, para que se tenha o diagnóstico precoce. Aqui são alguns lugares que eu já passei, que eu passo, de pouco público, de muito público. Não é me encantar falar sobre a doença, mas são as possibilidades que a doença trouxe para a minha vida de alertar, de viver melhor, e que a gente possa também estender a mão para o próximo e alertar. Eu também, as pessoas parecem que eu sou a pessoa que cobra de todo mundo, eu recebo também esses feedbacks de todo mundo o tempo inteiro, tá? Dizendo, eu já fiz minha mamografia, nossa, meus exames estão em dia, com uma prestação de contas, então, se isso está servindo de alguma maneira para o próximo, ok, pode passar. Então, pensem vocês, se vocês têm razões suficientes, vocês podem fazer coisas muito mais surpreendentes. É difícil, acredito que tem muitas pessoas que estão fora do peso, que queiram mudar de vida, de estilo de vida. É difícil, mas seja persistente, tenha objetivos claros que você vai se surpreender com você, com a força que você tem de superação. A gente precisa fazer ações grandes sempre. Pode passar? Previna-se, pode passar. Procure as suas razões, reflita sobre a sua vida, onde você está, onde você quer chegar, de onde você veio. Reflita, você provavelmente tenha razões para querer melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde. Mas eu não consigo, mas eu tenho uma vida muito corrida, eu não tenho tempo de almoçar. Não, pensa, se você tiver razões claras, o que você quer para você, da sua vida, o que é mais importante para você, a gente consegue se movimentar e chegar lá onde você quer. Próximo. E aqui é uma mensagem final. Eu escolhi ter 7 tatuagens no corpo, eu tenho 7 tatuagens, e uma delas as cicatrizes que eu carrego são as batalhas que eu venci. Eu tenho outras cicatrizes pelo corpo, muitas inclusive, que eu não escolhi, mas que eu preciso olhar para elas, para ver o que elas me trazem, o que elas significam para mim, que momento que foi aquilo. Eu preciso me remeter a elas algumas vezes ainda para superar. Não superei tudo, né? A gente está vivendo obstáculos, aparecem dificuldades, então às vezes eu preciso olhar para essas cicatrizes que a doença me trouxe, para eu conseguir avançar. E aqui é a minha mensagem final, para que vocês olhem para aquelas cicatrizes que estão internas.
para aquelas rachaduras, para aquelas fissuras que eu falei lá daqueles pilares no início, sobre saúde, bem-estar e saúde emocional. Olhe para esses pilares de vocês, porque aquilo que não está visível aos nossos olhos, muitas vezes a gente deixa no esquecimento ou a gente faz esse exercício de autossabotamento conosco mesmo, que eu não quero olhar, e a gente deixa lá numa caixinha guardado. Então, falar de estilo de vida, falar de superação, falar de viver, engloba tudo. Tudo isso que eu toquei aqui para vocês. Então, se você quer viver, viva o melhor que você pode. Se você quer ter saúde, faça o melhor por você. Se coloque como prioridade na sua vida. Porque ninguém vai conseguir. Você é a pessoa mais importante para você. Eu acho que isso resume. Então, desculpa se eu falei muito rápido. Queria que a Ângela pegasse com a Cris, com as meninas no meu telefone, sim, ou me passa um e-mail, ou me chama ali no Instagram ou no Facebook para a gente ter contato. E assim a vida nos presenteia o tempo todo, colocando pessoas, e a gente vai fazendo uma linda teia na nossa vida. E vocês também, tá? Todas as outras pessoas que estejam aqui, eu não estava falando só para a Ângela, mas como eu me identifiquei, e ela provavelmente se identificou com a minha fala, mas que vocês também me procurem, eu ajudo, o que tiver nas minhas mãos eu vou fazer. A gente acaba virando um pouco referência, não que eu tenha esse papel, mas a gente fica um pouco referência, às vezes, para indicar médico, indicar clínica, mostrar alguns caminhos para que as pessoas consigam seguir com um pouco mais de leveza. Eu não tive, em 2011, eu não tive esse apoio, o Outubro Rosa estava chegando em Florianópolis, então eu não tive esse tipo de apoio. Hoje em dia a gente tem a MUC, então, que é muito parceiro, a gente tem esses grupos de WhatsApp, a gente tem encontros de mulheres, e aí a gente pode se ajudar, mas de qualquer maneira as minhas mãos estão sempre estendidas para quem precisar, mesmo que não tenha o câncer. Se quiser conversar comigo sobre qualquer outro assunto que eu trouxe aqui, fiquem à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Então, acho que vamos abrir aí os vídeos e áudios para a gente bater uma forte salva de palmas para a Gisele, para a Ângela e para a Jurema antes das nossas perguntas, pode ser? Se puderem abrir os áudios. Os vídeos. Vamos lá? Então, parece um pouco mecânico, né? Essa história de abrir áudio para bater palmas, enfim, para aplaudir, mas eu acredito que sempre seja muito bem-vindo, né? A gente agradecer aí a participação delas. Eu gostaria de deixar aberto aqui, pessoal, para os colegas da FECAM, os colaboradores todos que estão aqui, as colegas do nosso colegiado da assistência, das associações de municípios. Eu estou vendo aqui a Marlete, a Rosângela. Enfim, para fazer qualquer consideração, agradecimento, pergunta, enfim. Acho que a gente tem aí uns 10 minutinhos ainda. Eu acho que nós muito mais aprendemos hoje ouvindo as três, né? A Jurema, a Ângela e a Gisele. Com certeza a gente vai rever muitas das questões da nossa vida, né? Sempre um aprendizado, mas temos um tempinho aí para alguma fala. Se alguém quiser ocupar o espaço, fiquem à vontade.